Graça e paz, queridos e queridas de Deus. Queria trazer aqui uma reflexão sobre um tema, porque atualmente muitos crentes não têm tido mais interesse em ouvir pregações. Eu tenho para mim pelo menos 3 razões pelas quais existe desinteresse em se ouvir mensagens. A primeira delas talvez seja por conta de que existem muitos pregadores despreparados. Às vezes improvisam nos púlpitos, leem textos aleatórios e dão exemplos absolutamente desconexos com os textos. Uma ocasião, perguntei para o Dr. Shed que conselho ele daria para alguém que se sentisse vocacionado. Ele disse que esta pessoa se prepare na melhor escola que lhe for possível. Evidentemente que muitos pregadores não têm preparo, e Deus usa esses homens e os usou grandemente no passado. Isso geralmente é exceção. A regra é que há de se preparar para ser um comunicador da palavra de Deus. Uma outra razão que eu entendo que existe desinteresse em se ouvir a pregação da palavra reside no fato de que essa geração é uma geração absolutamente midiática. Pensando nessa geração, raramente um jovem, um adolescente, pare para ouvir uma mensagem aí de 35, 40 minutos. Ele que está acostumado a zapear no celular, a deslizar os dedos nas telas, a jogar game, a se comunicar em linguagem bastante reduzida e objetiva com seus iguais, dificilmente ele não vai ficar incomodado diante de alguém falando para ele durante 35, 40 minutos. Algumas pessoas que também mostram desinteresse na pregação é um desinteresse mais velado. A pessoa até participa da igreja, vai aos cultos, levanta a mão, faz suas orações a seu modo, ouve a mensagem, mas ela não está ali. Então eu diria que o pecado impede essas pessoas de ouvir a pregação e elas têm desinteresse por conta da vida que elas vivem. Elas ficam pensando ou no amante, ou na amante, ou no dinheiro que precisa ganhar, ou nos negócios que precisa fazer, ou nisto ou naquilo, mas o coração dela não está ali presente no culto. Então existe um desinteresse justamente porque ela se interessa por outras coisas que não a palavra de Deus. Pegando o exemplo do contato de Pedro com Jesus, essa pessoa tem os pés sujos e não se permite, não se deixa lavar pelo Evangelho. Pode realmente demovê-la do pecado e tornar o seu coração simples, um coração puro para adorar a Deus. Existe uma outra razão que eu entendo talvez seja a principal que desinteressa pessoas ouvirem a mensagem da palavra, a pregação, e essa razão é quando o evangelho é pregado genuinamente. O evangelho é confrontador. Eu lembro também das palavras do Dr. Shed, que disse que a pregação tem 2 finalidades: exaltar o Senhor e humilhar o pecador. Diante da pregação da palavra de Deus, nós somos exortados, nós somos confrontados, nós somos desafiados a mudar de vida, somos consolados também, porque também a palavra nos consola. Então, muitas pessoas, elas gostam de pregações que lhes acariciem o ego, que as tornem pessoas felizes, sem problemas. É próprio desse ambiente da sociedade que a gente vive, onde o homem é o centro, as pessoas buscarem serem confortadas em todas as suas esferas da vida. E o Evangelho, ele confronta sempre. Existe um texto que Paulo escreve em 2 de Timóteo que diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Não é incomum encontrar bastante gente em torno de pessoas que falam que elas querem ouvir e não exatamente o que o Evangelho diz. Encerro aqui minha fala lembrando que a importância de se ouvir pregações se dá pelo menos em 3 esferas. Primeiro, porque a pregação foi o jeito que Deus instituiu para salvar os homens.
1 Coríntios 1:21, aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Então, pregar o evangelho é anunciar a salvação, mas não só isso, nós precisamos ouvir pregações porque as pregações edificam os santos e cuidam da manutenção da nossa fé. Todos os conteúdos do Novo Testamento, por exemplo, servem para edificação e manutenção da fé dos santos, né? E também a mensagem do Evangelho, ela denuncia aquilo que não é Evangelho. Há muita coisa que se prega, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, embora seja tirado das Escrituras. Portanto, não é opcional, é necessário nós ouvirmos a genuína pregação da palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Graça e paz.